Olá, seja bem-vindo ao podcast da Fraternidade da Luz. No nosso projeto Vamos Iluminar o Mundo. Estamos aqui, mais um episódio, mais um trabalho, agradecendo a todos que têm nos acompanhado no canal, compartilhado, são muitos comentários e a gente sempre pede que continue compartilhando, continue comentando e se inscrevam porque teremos episódios toda semana, esse é o nosso objetivo. Quem sabe alguma mensagem, alguma palavra aqui possa iluminar a sua vida. Seja bem-vindo, Januário, mais um podcast. Olá a todos, tudo bem? Espero que todos estejam bem hoje também. E estamos dando continuidade ao nosso programa, né, Ângelo? Vamos iluminar o mundo, com um propósito sempre de trazer uma mensagem, né, bem edificadora para todo aquele que nos assiste. Exato. Estamos aí seguindo. E hoje, depois de muitos pedidos, vários pedidos de ouvintes, de seguidores aí. Foi a Paula que ligou. Paulo e sua filha estão ligados direto, né? O pessoal mandando mensagem, né? Estamos aqui com o Aurélio. Aurélio, seja bem-vindo, trabalhador da casa, né, Januário? Sem dúvida. Muito obrigado. Trabalhador incansável, inclusive. Aí tá sempre aqui, né? Toda semana. De vez em quando. Palestrante. Toda semana. Trabalha na cromoterapia também. O trabalho de cura espiritual, está sempre com a gente aqui. É um prazer muito grande e agradeço o convite, lisonjeado. E muito obrigado mesmo. Estar nessa casa é sempre um prazer, né? Seja para trabalhar, seja para fazer o que for, é sempre gostoso, o ambiente, as pessoas. Ontem o Januário estava falando sobre que se conversa muito, porque se conversa muito porque a gente sente entre amigos, isso é uma coisa que não tem preço, né? É um valor, né? Exato. Sentir entre amigos é um valor. Exato. E aqui é muito gostoso. Que legal. Obrigado. E o legal, Aurélio, a gente teve uma proximidade grande, a gente fazia um trabalho aos domingos, né? Um mediúnico, há bastante tempo, 7 anos. Nós ficamos 7 anos de domingo e foi uma coisa incomparável, porque você coordenava, e não tinha dogma, não pode perguntar isso, não respondo aquilo. E tudo você registrou, né? Muita coisa. Isso daí tem que virar um livro. Trazer o caderno para fazer um livro, né? Foram 7 anos, todo domingo, mas foram 7 anos que valeram por 17. Cara. Foi porque a muito gente bom aprendeu ali. A gente tinha liberdade de conversar abertamente, perguntar, questionar. Exato. Né? E de uma forma extremamente leve. Sim, né? praticar. E no fundo, assim, pelo menos a minha visão sempre foi essa da espiritualidade, do espiritismo, né? Fazer de uma forma leve, né? Esclarecer ao máximo possível. Lógico que a gente não tem todas as respostas. Muitas vezes a gente ficava ali, cada um com a sua visão, e eu acho que o ponto é esse, né? A gente poder refletir, estudar, praticar. Havia um trabalho mediúnico, pessoas iniciantes, pessoas com mais experiência, uma mescla de troca de informação, e eu acho que um pouco do espiritismo tinha que ser isso, né? Isso você falou várias vezes lá, é verdade. Não havia um consenso, não, temos que chegar no consenso, então é isso. Não chegava no então é isso. Exato, sabe? Havia várias opiniões, você formava a sua opinião, sem ter que obrigatoriamente se adaptar no consenso, né, geral, na opinião de alguém. Isso era muito positivo. Fazia isso o trabalho fluir, né? Que é o mais importante, né? Às vezes a gente se apega a alguns dogmas, né? Algumas crenças, né? Mesmo na nossa doutrina, né? Uma delas, por exemplo, que o médium veio para sofrer. Putz, isso aí me dói tanto. Eu sofro por isso. Mais sofrer. É. Mas na verdade não, a gente veio para aprender, para servir principalmente, né? E aí quando a gente descobre esse caminho de servir, né? Eu falo muitas vezes isso aqui, né? Tudo fica mais fácil, né? Você descobriu que você veio aqui para servir, né? Então o médium tem não só esse dom, né? Eu acho que é dom, uma capacidade, né? De servir, né? E aí ele encontrando o caminho dele, seja na psicografia, no passe, atendimento fraterno, qualquer atividade espiritual que ela faça, né? Vai abrir todos os caminhos necessários, né? E eu acho que uma pergunta também ficava, uma resposta, né, uma reflexão ficava muito na minha cabeça que a gente ia lá, exatamente o que você está falando, assim, chegavam médios e falavam, o que eu preciso para trabalhar? Bom, num trabalho mediúnico, você precisa ter mediunidade. É ponto. E o conhecimento? Você vai adquirir, e a experiência? Você vai adquirir, mas precisa ter mediunidade, né? Como você vai trabalhar num trabalho? Lógico, tem o apoio, mas grande parte das pessoas que vêm era isso, né? E às vezes é o que você fala, perde tempo na vida de poder fazer algo por outros
dogmas, né? Isso que a gente falou, não, tem que... É só no preparatório a vida inteira e não vai, né? E acaba não saindo disso. E o trabalho muito legal também a gente percebeu lá quando mescla isso, né? Médios mais experientes, então tinha, né, doutores ali que estavam ali participando, gente nova chegando, pessoas ali em desenvolvimento, e essa mescla fazia um trabalho muito legal, né? E o aprendizado, né, é com o outro, né? Por isso que é legal, eu acho assim, né? Tem as pessoas, vamos dizer, vou usar o termo mais experientes um pouco dentro da mediunidade, mas tem aquelas que não têm tanta experiência e você mescla, né? E aqui mesmo na fraternidade, né? Esses dias um rapaz que chegou recentemente, faz uns 6 meses, já está com a gente, trabalhando tudo, falou assim, poxa, tem gente aqui já com 25 anos que está aqui, né? Acho que eu não vou chegar lá, né? Eu falei, olha, vou te dizer uma coisa, você só chegou agora. Não tem diferença nenhuma com quem chegou há 25 anos atrás. A única diferença é que a pessoa chegou atrás. Mais tempo. Só isso, mais tempo. Agora aqui, todos são iguais, né? Todos têm a mesma referência, principalmente espiritual, né? Exato. Não tem aquele, tem um grão-mestre, não tem nada. A gente tem o nosso trabalho. Tem uma hierarquia, tem uma disciplina, mas não uma hierarquia. E pessoas mais experientes ensinando as que têm menos experiência. Você falou agora há pouco, eu achei que acho que é o grande diferencial para mim nessa casa, né? Não tratar assim, você veio para sofrer. Você vai sofrer. Não, isso aí então, isso é demais. Isso é doloroso. Então, esse é um diferencial dessa casa que eu acho que é incomparável. Eu fui muito tempo na Federação Espírita, nos anos 84 até um tanto eu fui na Federação Espírita. E lá era muito isso, né? Você não tinha liberdade de perguntar, tinha muito essa ideia de que, né, você veio aqui veio para espiar. Eu achava meio pesado isso, né? Nossa, meio... Não animava muito, né? Veio para sofrer, então vou vir aqui para sofrer. Em vez de sofrer em casa, eu tenho que sofrer aqui, então. Porque não faz sentido. Mas não muda muito. Só vai mudar o lugar onde eu sofro, né? Então, essa visão dessa casa é diferente, né? Exato. Não, mas esse trabalho era porque a casa permitiu, né? Sempre teve também essa visão de abrir, acho que é muito legal. A gente tá falando aqui porque a gente participava, estava ali, mas a casa teve outros trabalhos, sempre com essa mentalidade, né? E falando, acho que desse gancho que você colocou, Aurélio, um pouco ainda tem essa visão do sofrer, no fundo, o ser humano, dentro de nós, a gente tem um desejo de ser feliz, né? Todos nós, a gente busca a felicidade de alguma maneira, não o sofrimento. Sofrimento é uma consequência de um aprendizado, ou talvez de uma maneira que a gente não entendeu o aprendizado, mas a gente busca a felicidade, né? Não só dentro do espiritismo, muitos filósofos falam disso, e hoje a gente vê a maioria das pessoas que vem atrás de buscar essa felicidade, né? De encontrar uma paz, né? Como que você enxerga isso, Januário, hoje em dia? Eu acho assim, existe um questionamento de felicidade plena, né? Todo o tempo, e não existe, né? Mas eu sempre falo que se a gente tiver uma sensação de bem-estar, é o que nos faz feliz, né? E qual é essa sensação, né? Às vezes, num momento difícil, alguém traz uma palavra e te alivia. Pô, bem-estar, né? Você poder ter os recursos que hoje, né, a tecnologia proporciona, né? Eu vou dar um exemplo. O chuveirinho quente, né? Uma cama confortável. Cama confortável. Você senta na televisão, pega o controle remoto, tem 120 canais, teu carro é automático. Eu estou falando de coisas materiais, mas que trazem uma sensação de bem-estar, né? E também a sensação de bem-estar no dia a dia. De você trabalhar onde você gosta, com pessoas que você gosta, gostar do seu trabalho, ter satisfação, prazer por fazer, né? Isso é muito na família, estar com as pessoas que te fazem bem, e que você pode proporcionar o bem-estar também. Isso é a sensação de bem-estar. Quando a gente viaja, tem coisa melhor, Aurélio, que viajar? É bom demais viajar, conhecer os lugares, conhecer outra cultura. Eu vi uma pesquisa esses dias que índice de felicidade, o maior índice de felicidade é a viagem. Né? E a viagem, como o Ângelo falou uma vez para mim, né? Não é pegar um avião e ir lá para Europa, é pegar o carro e ir até Bertioga. De conforto, né? Sair do seu local. Praia, curtir o dia de praia, né? Ir lá na barraquinha, comer uma fritura, uma coisa gostosa, e te traz essa sensação de bem-estar, né? Boa companhia, você viajar em boa companhia. Exato. Você viajar em má companhia, em qualquer lugar é ruim. Não é? Você viajar em boa companhia, você pode... Não é maravilhoso? Todo lugar é bom. Exato. É uma delícia. Mas eu acho que o que impede um pouquinho essa caminhada é a ansiedade, né? A gente é muito... Se a gente for ansioso em pensar que eu preciso ser feliz, acho que aí você já bloqueou
muitos caminhos para essa sensação de bem-estar, né? A gente confunde um pouco de felicidade, conforto, euforia, né? A gente às vezes acha que está feliz até aquele momento de euforia, que você está muito feliz. É felicidade também, mas é uma felicidade eufórica, né? Não é um estado, né, mais longo, mais permanente de felicidade, né? É uma coisa instantânea, mas que vai passar, e tem que passar, você não pode toda hora dar dopamina na cabeça, você fica doido, né? Não tem que aguente, mas você tem que, né, saber começar a olhar de uma forma diferente, né? Não só euforia, né? Não só um momento de felicidade, mas o que é que eu quero para ser feliz, né? O que é que eu preciso para ser feliz, como eu construo essa minha felicidade dentro de mim, né? Exato, dentro desse processo, né? Porque eu acho que é muito importante a gente também falar disso, porque é isso que a gente está falando, né? Existe um sentimento onde eu estou passando por uma dificuldade, eu venho procurar, né? E o meu desejo é que eu pare aquele sofrimento, né? Então, estou num relacionamento que não é legal, estou num emprego que não é bom, estou passando por uma dor, eu quero que aquilo cesse, né? Para que eu tenha uma certa paz. Eu acho que é esse sentido. Só que, como a gente está aqui vivo nesse planeta, sempre a gente vai ter um motivo a mais ali, sempre de questionamento, de angústia, né? E também a gente busca os prazeres momentâneos ou materiais, né? Ter um carrão, ter um status, ter uma casa, viajar, isso que a gente está falando, né? Comer bem, a bebida, muitas coisas desse sentido. E é um processo, eu entendo que muitas pessoas ainda hoje procuram na religião, não só no espiritismo, a gente vê na internet, né? Não, dentro lá de locais religiosos falando isso. Não, aqui você vai conquistar seu carro, sua casa, você vai conquistar seu corpo bonito, né? Prosperidade. Eu acho que é válido. Só que a gente precisa transcender isso. Porque, de novo, isso é momentâneo, né? E é legal, a gente estava discutindo sobre Aristóteles lá no livro dele, Ética, né? Que ele fala um pouco disso. Quando a gente busca muitos prazeres materiais, de alguma maneira ele vai esgotando e vai nós vamos ficando submissos a ele, né? Então é um pouco da comida, da bebida, das drogas em si, né? E quando a gente transcende isso, a gente começa a entender um pouco da felicidade. E na minha visão, a gente está falando, lógico, que é uma casa espírita, eu acho que o espiritismo, ele, né, não estou comparando nenhuma religião, mas ele tem um caminho disso, né? De buscar essa elevação moral, de alguma maneira, né, Aurélio? Uma felicidade que vai além do objeto, do material. Porque você se habitua a ter conforto só quando você conquista alguma coisa, isso não tem fim, né? Porque você vai ter sempre alguma coisa a mais, é o platonismo, você quer sempre alguma coisa. O próximo. O que você deseja o que você conquistou já não interessa mais, não me atende. Então, quando você não sai desse ponto, você vai estar sempre numa angústia de conquista, né? Quando você começa a entender que, calma aí, bicho, não é nas coisas, você não é o conforto é importante, mas a felicidade não está em obter as coisas, né? Mas em saber administrar o teu eu, né? O teu interior. É o que você falou, né? Agora, as coisas nos dão sensação de conforto, né? Verdade. Sim, de prazer momentâneo. Um carro melhor, ter uma cama boa. Isso aí, conforto, é sensação, né, de bem-estar pelo conforto, né? Mas não quer dizer que aquilo emocionalmente está preenchendo, né? Exato. Vai ter sempre um vazio, né? Sempre vai existir, faz parte, né? E eu acho legal que a filosofia ela fala disso, né? Do desenvolvimento de virtudes, que é onde você, concentrando ali, né, o seu desejo, o seu prazer, é um prazer que ninguém te tira, que é o que a gente fala, né? É próprio. Amanhã você vai ter um carro bonito, um carro feio, não vai fazer diferença se você desenvolver coragem, temperança, etc. Eu acho muito legal. E mesmo no espiritismo, tem uma pergunta que o Kardec faz para os espíritos, que ele fala, como a gente pode buscar a verdadeira felicidade? Os espíritos respondem, através da prática do bem e da elevação moral, né? Então eu acho muito legal esse entendimento, sabe? De novo, é um processo, né? Não dá pra gente falar isso para uma pessoa que está chegando agora, que eu acho que é muito legal que o meu pai fala também sobre caridade. A pessoa chega aqui morrendo de fome e você vai fazer uma palestra para ela, né? Sobre, não, peraí, isso é um prazer momentâneo, não é? Você tem que atender ela. Né? A pessoa está com problema no relacionamento, com o filho, com o namorado, seja qual for, a gente atende. Mas de alguma maneira, alguém que busca assim, um entendimento sobre isso e sair dessa roda de sofrimento, né? Porque é o que você está falando, sempre vai existir o vazio, sempre vai existir, mas a gente pode aos poucos fazer essa migração, esse entendimento, né? Transição, porque
como a gente sempre é falado aqui, né? Amar é entender a fragilidade do próximo, né? É. Se o cara chega aqui com fome, chega aqui com desespero, chega aqui numa situação, né, de desequilíbrio emocional, não adianta você querer dar o que ele não precisa. Porque Exato. não vai ouvir, né? Tem que primeiro cuidar do cara. E a verdadeira caridade é aquela que tira o homem do momento que o aflige. Que aflição aquela pessoa está passando? É aquela necessidade. Se tiver frio, você tem que dar uma blusa. Se tiver fome, você tem que dar comida. Se tiver com um plano de saúde, você tem que assistir medicamente, né? Então, o que está afligindo a pessoa é o que você tem que entrar. Isso que é real, né? Exato. E é o que eu sempre falo, né? A felicidade está nas pequenas coisas, né? Uma pequena Ferrari, uma pequena mansão, um pequeno iate. Pequena mansão. Colar de ouro, uma coisinha simples assim. Mas vai vencendo isso, né? A pessoa vai vencendo essa ideia do material, né? É. O Spinoza também liga muito isso, essa ideia de eudaimonia, né? Que é essa ideia de que para Aristóteles você é a virtude moral, né? A virtude e a ação, né? Exato. E o Spinoza coloca uma coisa a mais, que é o conhecimento da natureza, porque para Aristóteles Deus está na natureza e nós fazemos parte de Deus, né? O panteísmo. Panteísta. Então o que acontece? Quando ele coloca a Deus isso daí, vai ficando mais próximo do espiritismo, né? Sim. Vai ficando mais perto do que a gente hoje conhece, né? Exato. Você falou já do Kardec, né? Como ele esclarece. Então, coloca Deus nesse meio, porque quando você coloca Deus e coloca Jesus, você fala em amor, né? Exato. Que é E ação, né? É amor e ação, né? E aí outra coisas. parte que é o conhecimento, que é o que você está falando ali, né? A leitura, o estudo, a elevação. Acho que é muito É interessante. que o conhecimento, esse ponto, né? né, isso o Aurélio até fala sempre nas palestras dele, né? O conhecimento liberta, né? Às vezes, quando a gente fala a ignorância, ela nos prende a muitos dogmas e crenças, né? Sim. E bloqueios, né? Quando a gente vai tendo conhecimento, a gente vai se libertando, né? Vai falar, puxa, mas por que eu sofri por isso? Eu Precisava disso, não precisava precisava disso, passar né? por... Né? Tá E preso aí essa ideia, né? E o conhecimento a gente adquire na caminhada, né? Exato. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade, como você até falou ontem, comentou, né? Tem uma perda, tem uma situação difícil, e acha que aquilo é o fim do mundo, né? Na verdade, aquilo é o aprendizado para você sair daquele e enfrentar novos desafios, né? E isso é conhecimento, né? A gente está falando de conhecimento, não é só estudar no livro, é o conhecimento da própria vida, Da né? vida, Quando eu essa entendo... grande sabedoria que é viver, né? E Vivenciar aquilo. Né? Exato, e quando eu conheço o porquê ou o que eu aprendi com aquilo, esse é o conhecimento que transforma, né? Isso que Faz a diferença. Porque Né? a dor por si só, tem gente que fala a dor não ensina nada, a dor só ensina a doer. Não é? É, O que exato. ensina, a dor pode alavancar uma mudança. Perfeito. Que vai É te fazer a tal diferença. transformação. Ela mesmo, dor só dói. Exato, Não é? O amor não, o amor é um valor por si só, né? O exato. amor muda. Uhum. Mas a dor não muda. Tem quanta gente na pandemia, saiu da pandemia, continuou triste, continuou ranzinza, continuou perdendo. Não mudou nada. Perdeu tanta perda e não mudou nada. Ou ficou pior. Uhum. Então, o doer por doer, né? A dor pela dor, não resolve nada, né? Exato. Se você não fizer uma avaliação, não olhar para dentro e falar, puxa, o que eu faço com essa dor, né? Como é que eu, né, eu procuro ajuda, vou na casa espírita, procuro Nunca ajuda, ela me ajuda. administro isso, né? A casa vai me ajudar a curar, a libertar, mas depois o próximo passo é o meu, né? Exato. O universo não premia a inércia, né? Você ficar parado esperando, vai chegar, alguma coisa vai melhorar. Não vai melhorar nada, você ficar parado ali só. Se você não Muda tomar nada. uma ação mental, uma ação, né? Não procurar ajuda, como você fala sempre, né? Procurar ajuda é um ato de coragem. Sim, Se você uma não tiver transformação. coragem para sair É do verdade. do ponto zero, da inércia, não Nada vai continuar muda. na E mesma. isso até o Ângelo comentou ontem, né, na nossa reunião, que aquela pessoa que procura ajuda a todo tempo é muito mais corajosa que a gente. Exato. E você fala, pô, mas a pessoa está toda hora procurando ajuda. Ela é muito mais corajosa que a gente, porque a gente muitas vezes na dificuldade não quer procurar ajuda, pelo orgulho, mas eu vou procurar. Vou me De novo, não, e de novo, né? Já falei. E aquela pessoa não tem nenhum pudor quanto a isso. Ela vai lá, pô, passando isso, e repete, mas eu tô passando. E a gente, que bom, né? Tá abrindo e tá passando, né? Exato. E precisa de coragem, né? Para expor o seu problema, né? Exato. Porque eu acho que assim, quando a gente fala de autoconhecimento, que é um pouco o que a gente está falando, procurar esse autoconhecimento, lógico, tem os seus ótimos benefícios, a gente sabe, né? É o grande isso, mas tem algumas coisas que se escondem que a gente precisa dizer. Primeiro, né? A pessoa ela começa a entrar nesse processo de autoconhecimento e aí ela
entende que aquele sofrimento que ela tinha, que ela ainda não esclareceu, ela se sente envergonhada de estar ali de novo, né? É o que a gente tá falando. Então ela vem na casa, aí ela tem um problema, ela fala, aí melhorou de alguma maneira, né? Uma fase ali que aquele problema passou, e aí ela tá ajudando, né? Começa a trabalhar na casa, e aquele problema volta. Porque muitas vezes volta, os problemas, as relações que a gente tem com as coisas, às vezes se repetem até a gente entender. E aí ela se sente envergonhada, né? Porque, pô, eu já sou um trabalhador, eu já tô aqui aprendendo, eu já tô fazendo curso, eu já tô lendo, como eu vou passar por isso de novo? E aí esse sofrimento é maior, né? Porque aí é uma culpa, uma cobrança que ela tem, e é isso que a gente falou, aí ela tem vergonha de vir pedir ajuda, né? E o próprio mundo diz um pouco isso, né? Não vou dizer aqui na casa, mas as pessoas têm um pouco isso. Pô, mas você tá aqui, de novo esse problema. Pô, de novo você tá pensando assim... Você tá fazendo terapia e não melhora. E não melhora, mas a gente sabe que é um processo, né? E como eu falei, pode ser que para determinada pessoa, ela entenda na primeira, na segunda, né? Na sessão, ou no tratamento, ou na palestra, e tem alguém que vai demorar 1, 2, 10 anos, né? Então, eu acho que a gente procurar ajuda é um ato de coragem, né? E, de novo, 1, 2... Eu falo por mim, né, Januário? Quantas vezes aqui eu passei por fases que, de novo, também são ciclos de mediunidade desequilibrada, e vinha um dia eu tô mal ainda, vinha de novo eu tô mal, pô, mas de novo, vamos até resolver. E aí uma hora passou, né? Pode ser que lá na frente volte, né? E a gente vê muito isso, né? Às vezes o médio, e às vezes a gente também tem aquilo, pô, mas de novo o médio tá com isso, hoje dizem lá, a média esponja. Mas esse processo de entendimento é individual. A gente não pode julgar isso, padrão, entende? Você imagina, você já tem um problema. Chega aqui, você encontra uma cara feia de alguém. Você passa a ter 2 problemas, né? Porque você tinha um, agora vem aqui. A pessoa que tem que enfrentar, né? Só piorou a situação. Exato. Deixa o cara falar. Exato. Cara, né? Ele precisa falar, né? E também tem aquele outro, o negócio do ego, né? Que é o seguinte, eu vim aqui, fiz uma palestra e alguém foi lá e falou pra mim, nossa, essa palestra foi pra mim, hein? Não preciso nem tomar passo, não preciso fazer nada. O senhor que fala, nossa, né? Em 30 segundos aqui eu resolvi o problema da pessoa, né? Não é verdade? Mas a gente sabe que não resolveu. Talvez aliviou, que é o que você fala, assim, né? Até emocional, né? Não foi cognitivo. Né? E aí talvez ela aquela hora que ficou, né? Sentiu uma emoção. Ai, que maravilha. Mas só emoção. Como quando a gente assiste um filme, às vezes, no cinema, né? Exato, mano. Vai numa peça de teatro, nossa... Que legal, puta, tocou, acho que tem uma referência pra minha vida. Até você ir comer o primeiro lanche. Exato. Você para no McDonald's pra comer o lanche, pronto. Você passa no McDonald's, resolveu tudo e você volta ao normal, né? Porque é emocional, né? Exato. Só que o problema continua. E aí você ter coragem de, procurar uma ajuda. O que fica é o tratamento, né? O processo que vai. E a pessoa vai entendendo. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, olha. Você tem feito umas palestras ultimamente, eu acho sensacional, o pessoal até fala, né? Imagina. São palestras muito assim, claras, orientadoras, né? Rápidas até, de uma forma... Às vezes até curta demais. Mas passa assim, uma mensagem muito legal. Como é que é, assim, eu vejo que tuas palestras são sempre voltadas muito à filosofia, né? Como é que é esse processo que você encaixa... Tudo bem que espiritismo é filosofia também, né? Filosofia, ciência e religião. Mas eu vejo sempre que você vai pro lado da filosofia, né? E eu acho maravilhoso, né? Eu adoro filosofia. Filosofia bonita. Muito bom, né? Bom, eu comecei a me interessar. Você pega o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, já fala que vem baseado em Platão e Aristóteles, né? Então você já deu o primeiro gancho. Ele falou, mas então tem uma relação legal aí. E aí eu comecei a ler um pouco mais sobre Spinoza, sobre Aristóteles. E Aristóteles, eu te falo, eu viro e mexo, eu falo isso para Paulo. Mudou a minha vida esse cara. Não. A forma de ver a vida, sabe? Assim, sabe que a felicidade está no encontro, está no presente, está no momento, tá? Em você saber admirar o que você está vivendo. Não ficar sempre no futuro, a felicidade no futuro, as coisas no futuro. Então eu fiquei muito feliz em conhecer assim um pouquinho que eu conheço Aristóteles. Então eu procuro sempre avaliar, sempre amarrar o que eu tenho a dizer com um pouco da filosofia, porque esses caras tinham muito conhecimento. Sim, muita reflexão. Uma lição de vida, né? Frases, né? Muito. As histórias que você lê. Os caras são geniais. Há 400 anos de Cristo, esse Sócrates,
Platão, Aristóteles, esses caras tinham... Então eles trazem muito conhecimento em coisas pequenas, em frases pequenas, eles trazem uma bagagem gigantesca. E eu tento sempre, para mudar um pouco até, né, para não ficar só lendo, né, porque as obras ali, para não ficar só lendo Kardec, eu tento trazer alguma coisa um pouco diferente e cada vez que eu vou pesquisar sobre isso, me enriquece, né? Aí eu falo, puxa vida, nunca tinha visto isso. E aí é muito gostoso, né? Estudar, tentar entender um pouco que seja de filosofia é muito gostoso. Sim. Spinoza, para mim, é outro cara genial. Santo Agostinho. Santo Agostinho, nossa senhora. Mas você vê que legal, né? Você se ilumina. E essa tua iluminação, você consegue iluminar as pessoas que você vai passar a mensagem. Que esse é o propósito principal da nossa palestra, né? Porque a palestra ela é muito importante. E aí, aquele processo seu de iluminação, puta, isso me trouxe uma satisfação tão grande. Você consegue transmitir isso para passar para eu acho maravilhoso. Tentar passar para frente, né? Para ver também. E é assim, eu falo que é legal porque é espontâneo e é assim, é muita sabedoria com espontaneidade, com simplicidade. É sem, assim, porque eu estudei. Nada. Quero citar aí, né? Eu acho fantástico. Às vezes a gente pega uma frase, né, daquela frase curta, vai trabalhando, né? Fica uns 3, 4, 5 dias trabalhando, pensando. Aí eu estou trabalhando na oficina lá, pensa uma coisa, E às vezes a pessoa precisa, às vezes a pessoa acha que precisa de, né, não sei aqui, às vezes de religião, precisa de um médico, precisa, na verdade, às vezes ele precisa de filosofia. Exato. E esse é o meu ponto também, sabia? Tira mais pensado, né? Estudo da vida, filosofia, né? Estudo da vida. E eu acho que a religião, pelo menos para mim, né, não vou discutir aqui o conceito religião, eu digo uma parte dela, pelo menos para mim, já que ela é algo que transcende, né, que ela vai falar sobre as virtudes, ou deveria falar, né, sobre o bem, a caridade, eu acho que é o momento que, falando praticamente, né, durante a semana, então você está ali preocupado em pagar conta, se vai chegar no final do mês, se você vai trocar de emprego, seu relacionamento, você vai trocar de carro, se você vai ter que andar de ônibus, seu cartão, né, segunda-feira, você está pensando coisas mundanas, que tem que ser, a vida é assim. Prática. E é isso que eu digo, eu acho que a religião ela deveria ter esse papel onde você vem na casa, na igreja, no, sei lá, né, em algum templo, e ela te tira desse mundo. Ela te faz refletir em algo que você não percebeu, que não está no teu olhar. Né? E quando você vem de novo, não estou criticando, só fazendo uma reflexão, não, você vai conseguir a casa, Deus está dizendo que você tem... De novo você está preso naquela roda, entende? Tudo bem, eu saio lá motivado. As necessidades materiais. E aí que você está falando, aí eu vou lá conquisto e falo, tá, e agora? Cadê? Então você não desperta para algo maior, né? Independente de, a gente está falando aqui de intelectualidade, não, a gente está falando de um despertar interno, de falar, será que é só isso aqui, entende? Eu acho que tinha que ter esse papel, né? Porque senão você vai para a igreja para quê? Você é materialista ou espiritualista? Você vai para a igreja pedir a Deus bens materiais, você é materialista. Você está usando Deus como meio para chegar no material que você quer. Exato. Ou você quer uma coisa além disso, quer dizer, quer uma evolução espiritual, quer crescer espiritualmente como pessoa, nem pensando em espiritualismo, né? Mas crescer como pessoa, né? Porque aí você vai se aproximar mais de um amor perfeito, do amor de Jesus, do amor do próximo. Mas se você só vai na igreja, mas eu vim pedir o carro, mas você é materialista, você veio aqui para pedir. A hora que você conquistar, você não vem, exato. A hora que você entra no processo de gratidão, muda, né? Que aí que esse é o entendimento transcendental, né? Exato. Que vai além da gente, né? Passa. É a gratidão, né? Agradecer o que a gente tem, com o que a gente vive, como nos dá tanta satisfação, esse é o processo de gratidão. Exato. Né? E é isso que a gente está falando. E aí também tem um entendimento que te ajuda do outro lado, que a gente teve aí, sei lá, nos anos 2000, alguma coisa, que era aquela visão, que ainda tem algumas pessoas, não, tudo depende de você. Então você tem que trabalhar, acorda cedo, trabalha enquanto eles dormem, né? Já passou um pouco isso, mas... você não conseguiu ainda? É porque alguma coisa você precisa desenvolver, né? A gente sabe que, primeiro, a vida não é assim. Tem uns que são mais privilegiados, outros não, financeiramente, ou de oportunidades, normal. Oportunidades, né?
Mas tem esse lado também espiritual ali, de algo que, não que a gente precise passar, mas a gente precisa aprender. Então, equilibrar isso senão é importante, senão, de novo, sempre existe essa cobrança de, o que eu estou fazendo, eu preciso... A culpa é sua. Calma, E aí a filosofia também, ela traz isso, né, de contemplar a vida, que você falou, da natureza, o entendimento de algo maior e não só esse mecanismo da vida frio que uma hora vai passar, né? Esse negócio da culpa é sua, você pensa, né? A pessoa já vem aqui, perdeu um luto, a mãe perdeu um filho. Aí chega aqui e você fala, mas a culpa é sua. Você fez alguma coisa errada, eu já estou sofrendo pelo luto. Aí você vem me dizer que a culpa é minha, só que ajuda essa que não melhora, né? Então, essa visão, né? Fala que você tá tendo um resgate, esse é o karma, né? Pelo amor de Deus. Só piorou? Eu tinha um problema, agora eu tenho 2. Será que você fez na outra vida? Não você faz só sentido. leva a culpa, né? Só leva a culpa. Essa ideia da culpa. A culpa é uma coisa que fica arraigada, né? Exato. Você é o culpado por tudo. Se deu errado, a culpa é sua. Se deu certo, alguém te ajudou. Se deu errado, você que fez. Exato, não é assim, né? Qual é o meu mérito nesse negócio? Exato. Não tem mérito. E muito legal também o Aristóteles, ele fala uma outra coisa, né? Que é um questionamento que ele faz aí, eu acho que mais pessoas, mais filósofos, mais formados podem dar uma resposta melhor, mas a minha resposta é que ele faz uma pergunta assim, o morto pode ser feliz? Né? E para mim essa questão talvez a gente só pode realmente dizer feliz quando a gente olhar para a nossa história de vida, né? Ou seja, eu agora posso dizer, eu fui feliz, mas ainda tenho um caminho a perseguir, e talvez esse caminho, se eu fizer ele olhando pela prática do bem, né, de me elevar, eu posso dizer, talvez, no final, que eu fui feliz. Né? Então, esse sentido de, enquanto a vida não findou, eu ainda tenho esperança de fazer algo, eu acho que é muito bacana. Assim, também me trouxe essa reflexão, sabe? Que é esse questionamento que a gente tem, né? Será que eu fiz algo de bom, ou eu sou feliz, eu só vou poder saber no final. Então essa questão, lógico que tem outras questões, né, que ele fala ali da vida e da morte, né, mas eu achei muito legal, assim, a minha reflexão foi essa, assim, de realmente vale a pena continuar se elevando moralmente, porque ainda não acabou, né, então, e aí eu só vou poder, a hora que chegar no fim, realmente dizer, eu não posso dizer agora se eu sou feliz ou não, né? É um processo. Você tá no meio de um processo, né? Não dá para dizer, não acabou ainda. Exato. Como é que acaba? Não sei. Ou seja, eu tenho chance ainda de fazer algo, né? Eu acho que isso é legal. E assim, também, quem sabe ele não quis dizer dos mortos-vivos, né? Sim, também, né? Você tá morto, tá dizendo, você tá morto. Quer ser feliz, mas você tá morto. Você não faz nada, você não faz nada. Perdeu o desejo de viver, né? Tá desanimado, quer dizer, você tá morto, né? E você consegue ser feliz morto? Talvez não. Acho que não, né? Tem um dito árabe que diz assim, que espero que a morte te encontre vivo. Eu acho sensacional, né? Se eu ficar desanimando da vida e morrer antes, quando a morte chegar, eu já estou meio morto. Né? Não precisa nem ter trabalho, né? Não vai nem ter trabalho. Vamos embora. Exato. Vai vivo mesmo. Vai com o coração batendo que vai dar certinho. Exato. Então eu sempre achei essa coisa maravilhosa, que a morte te encontre vivo. Né? Poxa, que até o momento de morrer eu estou fazendo coisas que me ajudem o próximo, me dê satisfação, me dê alegria, me faça melhor um pouco a cada dia, não é? Exato. Na hora que vier, veio, mas aí eu tô quente com ela. Né? E aí, ao mesmo tempo, né, Januário, você que gosta, levantando a bola aqui, e aí muitos espíritas dizem isso, não, na próxima vida eu vou fazer diferente. Né? É interessante isso aí, né? Esses dias eu estava vendo, eu não me lembro, era uma live, o que era, né? O cara falando que existe hoje vamos dizer, alguns comentários que o espiritismo perdeu espaço e tal, né? E realmente perdeu, né? Eu acho que por, talvez, falta de consciência da gente mesmo de melhorar algumas coisas, né? E aí ele falou assim, não, fiquem tranquilos. Tudo que a gente inclusive vai acabar mesmo. Só que nós estamos sendo preparados para outra encarnação. Que a gente vai voltar com uma experiência muito maior do que a gente chegou. Falei, caramba, quer dizer, eu preciso esperar outra encarnação, chegar alguma coisa, né, dentro de mim, né? Que outra encarnação? Eu vou fazer tudo agora. Exato. Desanimador, né? Exato. Então já vamos encostar o corpo agora? Não, então assim? esse conceito, não tem essa próxima. Ou é agora ou não é. Eu penso assim, né? Então a grande mudança que a gente precisa fazer, né?
E por isso que eu trabalho muito, eu falo de mim, né? De, assim, acreditar no espiritismo, acreditar que a gente pode reverter realmente esse quadro com o nosso projeto, até vamos iluminar o mundo, de verdade, né? Para que as pessoas voltem a entender, né? O que é o espiritismo, o que é a doutrina, né? E aí começam a compreender que não é só mediunidade, é um crescimento pessoal, né? Um grande aprendizado. Eu acho que é uma das religiões, assim, mais esclarecedoras, sem diminuir nenhuma outra, né? Mas sem muitos dogmas, né? Dogmas tem, né? Mas não muitos. Então facilita, né? Mas tem que ser agora. Não dá para pensar que lá você vai fazer melhorar, né? Cai na inércia, ficar paradinho assim, você não vai aprender nada, né? Não vai adiando responsabilidades, né? Não, agora deixa para próxima ali, né? A gente faz isso, né? Não, e ao mesmo tempo, né? O que a gente tá falando é isso. Que a gente quer provar que o espiritismo é o caminho, né? E não é. Assim, de novo, a gente escolheu aqui por uma afinidade de ideias, de consenso, mas não que é a verdade, porque a verdade não é... A gente nunca chega na verdade, né? Ela nunca é completa. O Lacan, ele fala, né, que imagina que a verdade é um círculo, né? Que toda a verdade se contém num círculo. A nossa verdade seria alguns pontos nesse círculo. Então você nunca vai fechar um círculo completo, né? Vai ter um quadrado dentro do círculo, vai faltar partes ali que a gente nunca vai completar, né? Então você dizer, este é o caminho, qual é o caminho? Acho que talvez o caminho seja a lição do Cristo, né? Mas o espiritismo, ele é uma maneira de interpretar, de olhar, que sim, traz um esclarecimento, né? Então você dizer, não, agora nós estamos preparados como espíritas para uma próxima... Não, estamos sendo preparados como ser humano, eu acredito, né? Vai além disso, né? Dessa experiência, né? Então... Essa adiar, o que a gente fala, ou no próximo, é o que a gente está falando, é adiar a sua felicidade. De novo, não felicidade de prazeres, mas de poder ter uma vida virtuosa. Né? Jesus falou, eu sou o caminho, mas não falou, eu sou o único caminho. Quer dizer, quanta gente veio antes, Buda veio antes de Jesus. Sim. Né? Quanta gente veio antes de Jesus trazendo Sócrates, Platão, filosofia, né? Trazendo conhecimento. Agora, se a gente falar... Agora a humanidade não aproveitou, então é diferente, né? Então ele é o caminho, sim, como outros vieram antes, e se você somar esse conhecimento todo, nossa senhora... Faz a diferença, exato. Você vai crescer, porque não é possível, né? Que até Jesus nada servia, né? Exato. Claro, e agora, Jesus trouxe uma boa nova, trouxe a informação de um jeito que a gente não tinha pensado, né? Talvez de uma forma diferente, mas trouxe, né? O amor, a forma como ele sintetizou, vamos até o próximo como a ti mesmo, ele colocou tudo numa frase pequena, assim, genial, né? Exato. Mas o cara que viveu antes de Cristo. Exato, não sabia se perdeu, né? Tá perdido, vai queimar no inferno. Você falou, os filósofos aí com grande conhecimento se perderam. Não é, né? Possível, lógico. Né? Não é possível. É um conjunto de coisas, né? E o que eu acho muito legal, assim, de tudo que a gente está falando, que a gente falou no último episódio também, um pouco da Yara e do Armando, é um pouco isso, né? Cada um vem buscar aquilo que precisa, né? E a gente ter esse entendimento, eu acho que é legal, né? Estar aberto para receber, seja qual for, seja um fio de esperança, seja uma curiosidade, seja um pouco de conhecimento, eu acho que é muito legal, né? A gente respeitar o momento, né, de cada um. A gente fala muito, né, vou falar até de filosofia dentro da casa de acolhimento, né, que a gente sempre fala. Eu acolher isso, não dar para a pessoa o que a gente quer dar, o que realmente ela precisa, né? Sim. Essa é a forma de acolher, né? Não dizer que nós temos a solução, não, a gente... O que você precisa? Que é a nossa primeira pergunta na entrevista, né? No atendimento fraterno. O que eu posso te ajudar? O que você precisa? E aí a pessoa vem dando, né, feedback do que ela tá. Isso faz a diferença facilita tremenda pra gente, né? E aí a gente fala, não, como já aconteceu até, né, comigo, de fazer uma entrevista, a pessoa, o que você precisa? Não, foi minha esposa que pediu para eu passar. Mas você não tá precisando de alguma coisa? Não tô precisando de nada. Verdade, não tá passando nenhuma dificuldade? Não tô. Ok. Posso orientar um passo para você? O que é o passe? Aí quando eu pergunto o que é o passe, já te deu uma brecha para você explicar, olha, sua energia. Aí você vai, quando vai ver, o cara tá falando, então acho que é
vai ser bom, porque eu tô com um problema no trabalho. Exato. Mas até sentindo o ponto de, né, de se aquela, abrir, né? aquela mudar. conversa ativa, né, que a gente fala, né? Buscar na pessoa o que ela precisa falar e não consegue às vezes. Isso é o diferencial dessa casa, que é muito importante, né? Muito importante. Você ouvir a pessoa, né? Não chegar que só senta aí, vai palestra, depois vai passe e acabou. Não. Alguém, ele é ouvido. Exato. Ele é ouvido. Exato. Coisa que é raro hoje em dia. Ninguém quer ouvir ninguém. Esse Exato. negócio de... Hoje em dia, você pega os TikTok da vida, você só passa a ter uma explosão de imagem, de som rápido. Então você se habitua, né, com as coisas rápidas. Exato. Então ninguém quer ouvir mais. Quanto mais ouvir o outro, ouvir problema do outro. Ninguém quer mais saber. Sim. Então, essa casa... Eu vejo até né, natural, mas eu vejo até às vezes nisso que a gente tá falando, a pessoa chega e fala, tô com problema, vai lá tomar um passo, vai lá tomar um passo, Vai resolver. você vai ver que vai melhorar, né? Tira da frente. Ih, lá vem, né? Que é o que você tá falando. E tudo bem, a pessoa melhora, mas precisa às vezes colocar para fora, né? Porque é isso que muda, né? E aí, como a pessoa chega às vezes aqui, você fala, nossa, o que tá acontecendo? Eu tô precisando de um passo. Será que você não precisa um pouquinho mais? Né? É comum, né? O cara chega no dia de cura, às vezes o cara chega só na hora da cura, né? Não assiste a palestra, só quer. Exato, né? Como se fosse mudar, né? E o que transforma é isso que a gente tá falando, né? O dizer, o fazer, o comentar, né? O ouvir. Ontem, mesmo no trabalho com os trabalhadores, né? E eu acho que é legal, né, Genaro, você falar um pouquinho desse trabalho que tem na Fraternidade dos Trabalhadores. Eu acho que isso é muito bacana, né? E ontem que você falou sobre a importância das palestras, né? Sim. Eu acho que isso é muito legal, né? É que, assim, dentro da casa espírita, né, eu acho que a palestra é o primeiro grande, né, assim, a grande chance de você tocar a pessoa, né? Ela vai ouvir, como a gente falou aqui, às vezes a pessoa, nossa, o que eu ouvi foi só para mim. Não foi só para ela estava tão para baixo que qualquer palavra às vezes ajudava, mas ela se propôs a ouvir a palestra e dizer, nossa, aí foi para mim, né? Então a palestra é essencial, né? E depois os tratamentos, os passos, tudo são complementos, né, da palavra, energeticamente falando, né? Falar, limpar sua energia, trocar de energia, né? E realmente sair daqui melhor do que chegou. Esse é o nosso grande propósito. Essa reunião que a gente faz de trabalhadores, uma vez por mês, né? Os trabalhadores vêm espontaneamente, mas ontem mesmo tinha umas 130, mais 140 pessoas aí com a gente. Trabalhadores e familiares também. É um tratamento e é uma orientação muito importante para o trabalhador. A gente está dando atenção ao trabalhador, né? São médios que sempre estão desequilibrados às vezes, eles precisam de atenção, né? De orientação e de atenção principalmente, né? E aí a gente tem até aqui nas canequinhas, né? O que nos une é maior do que nos separa. E o que nos une? Nos reunirmos uma vez por mês, né? Passar uma mensagem, fazer um tratamento, pessoa, né? Isso é muito importante. Então, a fraternidade assim tem um propósito muito bacana com quem trabalha com a gente, com quem está aqui na casa, né? Cuidar deles. Cuidar de quem cuida, né? Cuidar de quem cuida, né? E aí a gente sendo cuidado, eu me incluo nessa, lógico, fica mais fácil eu talvez cuidar do outro, mas eu preciso ser cuidado também. Claro. E é bacana, né, que os trabalhadores sentem isso, né? Eles vêm, ficam energizados, né? Ficam bem, né? Porque esse é o processo, a gente quer cuidar do trabalhador, né? É um diferencial dessa casa também muito importante, né? Você olhar para quem trabalha, né? Exato. O trabalhador é sempre relegado, né? É só de trabalhador, né? Não e aí até às vezes algumas casas, né, falam, mas como você tá mal? Você é trabalhador da casa. Ué, mas eu tenho, né, de problema. Até esses dias uma pessoa veio comentar comigo, né, em uma outra casa aí. Ela teve ia toda semana dar passe, né? Ela teve um problema no trabalho, precisou estender o horário de trabalho e tal, e naquele dia não foi. Quando ela voltou na outra semana, a gente falou assim, agora você vai ficar 2 meses em tratamento porque você faltou um dia. É real isso aí. Pensei comigo, como assim, cara? Sabe, dentro de mim, como assim, meu? Eu teve um problema pessoal, sei lá, não pôde vir, agora ela vai ficar, né? Penaliza de novo, né? Penalizar por 2 meses para a pessoa voltar. Tudo bem, talvez você fale assim, eu também não concordo, mas
hoje você não precisa trabalhar, só, né, passa num passo, semana que vem você volta. Eu também não concordo com isso, mas pode ser, né, menos, né? Mas a pessoa ficar 2 meses. Me lembro até hoje a Beth, né, uma vez, a nossa amiga Beth, né, e veio de uma viagem da Disney, né, lá de Orlando e tal, né? Viajou 20 dias. Aí quando ela voltou aqui, falou assim: ai, Januário, eu viajei, vim aqui, que ela faz a cromo, né? Posso trabalhar? Eu falei, nossa, você tá melhor que eu. Lógico que Recarregado, Orlando, passear, viajar, você tá melhor que eu. Vai trabalhar. Exato, que coisa melhor. Bombando, pô, tá bem pra caramba. Vai doar essa energia toda de felicidade, de bem que você tá, né? Mas esse trabalho realmente que a gente faz uma vez por mês é gratificante. É Todos muito nós, bacana. Né, Aurélio? É uma coisa bem Você vê o bacana. pessoal, as pessoas saem mais felizes, né? Você faz aquele tratamento, né, de energização, você vê que as pessoas passam por ali, passam se carregando de energia, sabe? A só vontade de receber essa energia delas já é meio caminho de cura. Porque... O duro só é começar o trabalho, né? Porque aí todos os trabalhadores que se conhecem, não dá tempo de fala ali, até começar, tem que pôr uma buzina ali, um sinal. Falatório bom, começar, né? Falatório bom. É gostoso. Falatório É bom. É saudável, é saudável. Exato. Não é uma coisa, né, chata, é uma coisa gostosa. Você vê as pessoas se cumprimentam, se abraçam, essa troca de energia, né? É, que a gente tá falando, se fazer com alegria e faz a diferença, né? Muito bacana. Em falar em palestra, lembrar Claro. a primeira vez que em 2008, o Januário falou, faz a palestra. Eu falei, tá bom, né? Eu nunca tinha falado. Aí eu escrevi uns negocinhos, falei, acho que tá bom. Durou 5 minutos. Aí eu olhei pro Januário, o Januário generosamente veio me socorrer, falou os outros 35. Mas tudo. E essa casa, o que eu quero dizer com isso? Essa casa vai preparando as pessoas, né? Ninguém nasce pronto. E essa casa pega as pessoas cru, como eu estava, né? E ainda continuo aprendendo, mas pelo menos enrolo 35 minutos. Mas naquele momento só falei 5. E a gente, né, a gente vai aprendendo dentro da casa, vai aprendendo com os valores da casa, né, com o jeito da casa, com essa visão da casa, que você não veio aqui só para sofrer, que você não é um... Sim, você não é o culpado por toda a desgraça do universo, você só tá aqui para aprender. Então, essa casa vai preparando as pessoas. E você vê isso todo dia aqui, seja no passe, na cromo, no RI, todo mundo veio de algum lugar, numa condição de sem conhecer, e foi sendo treinado, cara. E hoje a coisa funciona, né, muito bem. Você vê as pessoas entram na cromo ali, né, certas que vão ser tratadas, né, confiam no trabalho da casa. É muito bonito, cara. Bom. É assim, a gente tem uma visão assim, a gente explora o melhor da pessoa. Explora, a palavra é essa mesmo, né? Explora o melhor da pessoa, as suas potencialidades, né? Suas capacidades, né? Aquilo que é natural na pessoa, né? E aí ela vai descobrindo, né? A gente vai cutucando, explorando, e ela vai descobrindo e vai melhorando. Puxando. E aí essa melhora é individual. Exato. Ela que busca, né? Ela que se dedica e busca para que as coisas aconteçam. Isso é muito bom. E que a gente tá falando, né? Qual é a busca da verdadeira felicidade? Praticar o bem e evolução moral, elevação moral. E você dá chance da pessoa praticar o bem, eu acho que é muito legal, né? Porque às vezes a gente também fala, você tem que praticar. Lógico, tem pessoas que fazem aí caridade, né, não dá para comparar. Mas muito hoje a gente também não tem oportunidade, né? Parece meio estranho isso, mas às vezes trabalha, você não, né, não nasceu com aquela missão, né, missionário de ir lá no meio e putz, na violência, não está acostumado com isso, então às vezes você não tem realmente oportunidade, né? E você dá a oportunidade da pessoa fazer, eu acho que é muito legal, né? E você vê que as pessoas também, aos poucos, vão desenvolvendo, é uma prática. Tem gente que nasce, como tem gente que nasce com a habilidade de ser médico, ser advogado, de ser palestrante, né? E às vezes, mas você pode ir se descobrindo. E aí vai ajudando, como é o trabalho que faz com as pessoas em situação de rua, né? Com os recém-nascidos lá, projetos bem-nascidos, e aí você vê as pessoas participando. Cara, é muito legal, realmente, e é isso que a gente está falando. E aos poucos, que também é uma filosofia que a gente fala de vir para o trabalho e vir o trabalho ajudar o outro, você começa a ver de novo, né, que a felicidade às vezes está em outras coisas, né? Eu acho que é muito bacana. E fazer o bem é uma sensação tão boa de felicidade. Aquela sensação de bem-estar, né? Você fez sem nenhum nada. É a felicidade do Aristóteles, né? Virtuoso, né? Você vai exercendo a virtude e a razão, né? Você Exato. vai conseguindo
transformar aquilo em felicidade real, interna. Exato, interna, Às teu. vezes Né? um simples ato te dá aquela sensação de bem-estar, né? Exatamente. Muito bom o papo, hein? Muito bom. Cada vez melhorando, né? Gostoso. Eu já vou avisar, isso aqui é Aurélio parte 1. Muito gostoso, um bate-papo muito bom. A gente já tinha feito no Spotify, né? O pessoal também tá cobrando subir no Spotify. A gente vai subir aqui, exportar o material em áudio aqui para subir no Spotify, né? Porque aí você pode assistir via YouTube, que é o que a gente está colocando hoje, e também lá no Spotify. Vamos fazer esse trabalho aí para colocar lá, né? Todo mundo... O pessoal gosta de ouvir no carro, né? Ouvir, tá lá em casa, é legal, né? Porque às vezes não tá vendo a imagem ali, mas tá ouvindo no fone, então a gente vai fazer isso também. Aurélio, palavras finais aí, recado para as pessoas que estão vendo. Só agradecimento, agradecer a casa. E é verdade, eu vim aqui de quinta-feira, de sexta-feira, e depois uns dias de cura, mas eu sinto quando eu entro aqui que eu estou encontrando amigos, cara. Isso não tem preço, cara. Você não constrói, você não compra amigos, você não, né? Encontrar um lugar que você se sente feliz, cercado de amigos, é uma coisa que não tem preço, cara. É um valor. Então eu só tenho a agradecer a casa, a oportunidade, tudo que eu tenho aprendido. Cada vez que eu venho aqui, ouço vocês falarem, aprendo cada vez mais. Então essa construção, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado pela oportunidade, por existirem todos vocês e obrigado mesmo. Legal. Um grande amigo aí, Aurélio. E Aurélio, mais uma vez, gratidão, né, pelo estar aqui na casa, pela sua desenvoltura nas palestras, que é algo fantástico, também nos outros trabalhos, lógico, né? E eu fico muito, assim, satisfeito, né, essa é a palavra, quando alguém vem e fala assim, nossa, a palestra hoje foi muito boa. Né? É bom. Não estou falando só de você, mas de outros palestrantes, mas quando a pessoa fala, nossa, essa palestra hoje me tocou, foi muito legal. Porque é o que a gente falou, um trabalho importante também, né? E você faz isso com maestria. Sabedoria e maestria. Isso é maravilhoso. Obrigado. Isso aí, muito bom. E para finalizar, queria hoje aqui, ó, falar com você. Tá aqui na câmera? Tá aqui? Põe na tela, não é? Queria falar realmente com você que está em casa. E se você está passando por um problema, se você tem mediunidade e você não entende, o que a gente falou hoje, procure ajuda. Seja aqui na casa, em algum lugar. Se você já veio aqui uma vez, 2, 3, 10, não se sinta envergonhado, não se sinta de maneira nenhuma rebaixado. Procure. Porque é o que a gente está falando, é a chance que você tem de se conhecer e de mudar de vida. Eu acho que a grande coragem é dar esse primeiro passo. E a gente está aqui aberto, nós, todos os trabalhadores aqui, para acolher, né? Então, pode ser a chance de você mudar realmente esse padrão e a vida que você tem. Então, tome coragem, a gente está aqui do seu lado, porque você merece ser feliz, né? Não só passa por isso. Merece e pode, né? E pode, exatamente. Né? E não esqueça, então, de compartilhar, de mandar os comentários, canal, né? Se inscrever no canal aí. E é isso aí, muito obrigado. Obrigado, Aurélio, Januário. Valeu. Nos aguarde nos próximos. Grande abraço.